Você é invulnerável, é jovem, é forte, é saudável. Sente que nada será capaz de detê-lo, nada será capaz de derrotá-lo. É bom ter essa força de vida, mas infelizmente o tempo e um imprevisto pode acontecer com qualquer um de nós. Você está muito bem agora, sente-se imortal. Mas já parou para pensar que, de uma hora para outra, você pode não ter mais as pessoas que você mais ama ao seu lado por causa de uma doença? Você tem se preocupado com sua saúde e das pessoas que ama? Mais de 70% das mortes por ano no Brasil são causadas por doenças. Tenha bons hábitos enquanto há tempo. Seja exemplo para as pessoas à sua volta. Um dia, o jovem tornou-se adulto. O adulto tornou-se idoso. O que fazer para conservar a boa saúde e prolongar a vida? Há muito se tem dito que o homem é o que come. É fácil entender que o que é ingerido é o principal responsável pela vida saudável. É preciso melhorar os cuidados com a saúde geral. O futuro da saúde depende do cuidado dela no presente. O que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? Poetas e cantores têm repetido muitas vezes esse lamento. Se eu pudesse voltar no tempo... Infelizmente, o tempo é unidirecional. É preciso viver bem cada segundo para usufruir os dias futuros. Na questão da saúde é fundamental prever e se preparar. Da saúde se cuida enquanto se tem. Geralmente se faz o contrário. A pessoa passa a se preocupar com a saúde quando a perde, mas aí já está perdida. Você conhece o melhor medicamento do mundo? É melhor prevenir do que remediar. Já dizia antigo ditado. Assim, o melhor medicamento é o preventivo. Por isso, você precisa prestar atenção à nossa dica. A nossa revelação vai surpreender você. Até qual idade você quer viver? Para a eternidade, eu sei. Mas para o ser humano ainda é impossível. Mas você pode prolongar em muito a sua vida e pode preservar a boa saúde por muito mais tempo. Está aí uma revelação surpreendente. Timol, a empresa comprometida com a sua saúde. A Timol é referência no assunto de qualidade de vida. São 15 anos de mercado, idoneidade comprovada, produtos e serviços abalizados por comprovações científicas. Mas você precisa conhecer e entender o que exatamente é Timol. É uma empresa multinacional que comercializa vários produtos voltados para melhorar sua saúde e, em especial, fabrica o Silocimol, um produto que produz a supermagnetização da água. Você ingerindo uma água tratada magneticamente, além de melhorar em muito sua saúde, lhe trará maior qualidade de vida para você usufruir ao lado de pessoas que você ama. Não deixe para mais tarde. Faça contato imediato e conheça o melhor cuidado para a sua saúde e o prolongamento da nossa juventude. Não deixe de entrar em contato com um de nossos representantes. Teremos prazer em recebê-lo. Timol, comprometida em proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Um excelente sábado, né? Por favor, me deem um feedback de como é que está chegando o áudio aí para vocês. Muito bom dia, o Teotônio. Bom dia, Ana Maria Coelho. É o seu Francisco Coutinho, a Neuza, o Salomão, a Andréa também, muito bom dia. Delma Lacerda, muito bom dia, que faz um trabalho extraordinário. O Marcelo, o Mailton, né? A Elaine, a Ivone, o Ivan, o José Heraldo, lá de Aracaju, né? Enfim, né, pessoal, a Fátima, o Haroldo, a Vera de Florianópolis. Maravilha, obrigado pelo feedback. O som está ótimo, né, pessoal? Isso é muito importante. Bom, sintam-se todos abraçados, tenham um excelente dia, né? E hoje nós vamos decorrer sobre o tema dos estudos científicos, né? É óbvio que os estudos científicos, eles são vastos, extensos, mas nós vamos nos concentrar em aspectos muito importantes que têm muito a ver com o que foi apontado. E vai melhorar também o nosso trabalho, vai melhorar os nossos argumentos, e daí a importância, né, de todos nós conhecermos bem os estudos científicos. Bom, mas antes de nós adentrarmos precisamente nos nossos estudos científicos, nós vamos ver que a tecnologia envolvendo o magnetismo
é objeto de estudo em várias áreas. Veja, por exemplo, aqui o Hospital Sírio-Libanês, né? Hospital Paulista, o Sírio-Libanês. Então, já lá em 2015, já se utilizava a estimulação magnética transcraniana para tratamento de depressão e de usuários de drogas. Como é que funciona, né? Uma bobina semelhante a um capacete é colocada sobre a cabeça do paciente. E esse equipamento, ele emite pulsos magnéticos que atuam sobre o cérebro de maneira focalizada. E ali se cria um campo magnético que vai penetrá-lo, e os estímulos aumentam a atividade do cérebro naquela área atingida. Essa técnica ela tem sido empregada em pacientes com depressão, pacientes com bipolaridade e pessoas que utilizam drogas e sofrem com abstinência. Isso lá no Sírio-Libanês, né? Já em 2015, e está no site do próprio hospital, essa técnica envolvendo a estimulação magnética para o tratamento de depressão. Bom, mas outros estudos também, com o passar do tempo, foram trazidos à tona. Nós temos esse Instituto Paulista de Tecnologia, o Instituto Paulista de Tecnologia, o IPT, na revista Galileu, foi objeto também de estudo envolvendo aqui as artérias. E olha o que eles mencionaram. Que a ação do campo magnético impede a formação de placas e a sua adesão às paredes de veias e artérias. O estudo foi feito no Brasil, né? Mas a revista Galileu, que publicou, menciona que a equipe concluiu que o ímã ele tem ação sobre substâncias não magnéticas, entre elas o colesterol. O estudo afirma que doenças como a arteriosclerose também podem ser prevenidas. Então, um outro estudo, né, publicado na revista Galileu, pelo IPT, o Instituto Paulista de Tecnologia, e mostra os benefícios, né, do magnetismo relacionado ao colesterol, arteriosclerose, o benefício para as veias e as artérias, impedindo a formação de placas nas veias e artérias. Um outro estudo interessante, com a utilização de ímãs, ocorre na Coreia do Sul, e esse está em pleno andamento. Alguns cientistas coreanos, eles vêm testando uma técnica inovadora no tratamento do câncer com o magnetismo. De acordo com o estudo, o campo magnético é introduzido nos pacientes com a finalidade de agrupar células doentes, para que elas se autodestruam no processo de apoptose. Então, se coloca os ímãs, né? Para você ter uma ideia, eles realizaram experimentos em células de câncer de intestino. Se colocam nanopartículas de ferro ligadas a anticorpos que se ligam às células de tumor. É um processo muito interessante. Nanopartículas de ferro que se ligam às células cancerígenas e aí os ímãs agrupam essas células. E aí se gera um processo de autodestruição chamado apoptose, que é a morte programada da célula. Esse estudo e tratamento está em pleno andamento na Coreia do Sul. Então, por que nós trouxemos esses três exemplos, né, do Sírio-Libanês, do IPT e agora da Coreia? Para que nós entendamos que o magnetismo é objeto de estudo no mundo inteiro. E observe que ligados a enfermidades, à depressão, ao câncer, as placas de ateroma nas artérias, diminuição do colesterol, é objeto de estudo no mundo inteiro. Mas agora, nós precisamos entender o que realmente são estudos científicos, né? Os estudos científicos, eles são realizados para comprovar ou refutar uma hipótese a partir de uma questão ou de um problema. E qualquer pessoa pode submeter um artigo a um estudo científico. Só que o estudo científico ele tem várias fases, vários desdobramentos. Então, quando se tem algo mais preciso, se refaz. Então, testes precisam ser feitos e podem, notem, levar anos ou mesmo décadas para a sua conclusão. Isso tudo precisa ser muito bem explicado pelo cientista, né? É o que diz aqui a Márcia Barbosa,
que é professora e diretora da Academia de Ciências e Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, tudo precisa ser muito bem explicado, são vários desdobramentos e pode-se levar anos ou décadas para a conclusão de um estudo científico. Agora, surge uma pergunta, né? Como saber se aquele estudo é confiável? Será que todo estudo científico realmente é confiável? A própria diretora, a Márcia, explica o seguinte: quando são publicados em revistas científicas ou se transformam em teses de universidades renomadas, aí o estudo deu certo. Então, o estudo ele foi publicado em várias bases, principalmente as internacionais, se tornou tese de faculdades, então isso mostra que o estudo é real e deu certo. Tá? Se a pesquisa teve um impacto grande, foi citada em várias publicações, ela é boa. Mas olha o que diz aí a doutora Márcia. Se ninguém leu, não deu importância, foi refutado, criticado, não é muito confiável. Então, se o estudo foi feito, mas não teve publicações nas melhores revistas, então gera dúvidas sobre a sua confiabilidade, ok? Bom, vamos analisar agora um desses estudos. Esse estudo foi realizado inicialmente na sua primeira fase pela APTA, né? Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, e foi intitulado Efeitos da água magnetizada no hemograma, perfil bioquímico sérico, hemogasometria, produção e composição do leite de vacas Jersey. Aqui abaixo você tem os nomes dos pesquisadores, né? São vários envolvidos, é multidisciplinar, mas você tem aí o cientista, o Dr. Geraldo Baleiro Neto, como chefe desse estudo que foi desenvolvido com as vacas da raça Jersey, envolvendo o uso do magnetismo. Como é que foi conduzido o ensaio desse estudo, né? Então, foram-se utilizadas na primeira fase 26 vacas da raça Jersey. Foram distribuídas aos pares, em 2 grupos, né? O controle, que é bebendo a água não tratada magneticamente, e um outro grupo recebendo a água submetida ao campo magnético. Interessante que aos 150 dias e aos 160, esses animais, essas vacas, elas estavam gestantes ou já lactantes, que é um período de engorda do animal. Tá? Isso aqui também é muito interessante, porque nós vamos ver lá na frente que mesmo nesse período de engorda, a água tratada magneticamente trouxe um benefício extraordinário, tá? Mesmo nesse período em que é normal a engorda. Mas lembra que nós vimos que o estudo tem várias fases e desdobramentos? Então, na primeira fase, foi feito com as vacas da raça Jersey. Agora, no segundo desdobramento, ela foi feita com ratos da raça Wista. Vocês sabem que 95% dos experimentos científicos, eles são ministrados a ratos. São animais mais dóceis, né? Tem um período de vida curto, em torno de 3 anos, e, principalmente, muitas das doenças comuns aos humanos são comuns aos ratos. E o organismo tem várias variantes parecidas. Então, 95% dos estudos envolve os ratos. Só que isso envolve todo um aparato, toda uma estrutura, envolve a Sociedade Protetora dos Animais. Então, existe todo um desdobramento envolvido na realização. E qual foi o método científico adotado nesse segundo desdobramento? Aqui já foram 48 ratos uístas, que foram divididos em 2 grupos, tá? O grupo controle, com a água não tratada magneticamente, e o outro grupo, de 24, com a água tratada magneticamente. Eles foram subdivididos em 3 grupos para avaliação de 3 períodos, né? 15, 30 e 45 dias. E os animais foram mantidos em gaiola metabólica durante todo o experimento, né? Inclusive com a alimentação diária deles. Então, aqui já um desdobramento para ser aplicado à área humana, já envolvendo os ratos da raça Wista. E quais foram as conclusões do estudo? Isso que nos é interessante. A primeira conclusão do estudo que foi apontado foi o aumento do teor de oxigênio dissolvido na água.
E esse aumento de oxigênio na água foi na ordem de 10%, o que é extremamente significativo. Mas por que é importante o aumento do oxigênio dissolvido na água? Já já nós vamos ler um trecho, né, transcrito do estudo, mas vamos entender a importância do oxigênio dissolvido na água. Então, primeiramente, como que ele é distribuído? 90% do plasma sanguíneo, que é um dos componentes primários do sangue, né? Os componentes primários do sangue são o plasma, os glóbulos brancos e plaquetas e glóbulos vermelhos, né? Mas o plasma representa 55% do sangue e é a parte líquida, porque 90% do plasma é constituído de água. Como houve um aumento de 10% no teor de oxigênio na água, o plasma ele fornece o oxigênio para a hemoglobina, que irá distribuir por todo o corpo. O que isso significa? Melhor oxigenação de todo o seu organismo. O corpo inteiro é beneficiado, uma vez que o plasma sanguíneo distribui por todo o organismo, né? Por todo o corpo, essa melhora também extremamente significativa do oxigênio. Veja o que acontece, por exemplo, com o nosso corpo quando há deficiência de oxigênio. A baixa oxigenação é chamada de hipóxia, né? Não é totalmente a ausência, né? Mas a baixa oxigenação é a hipóxia. A hipóxia é uma situação que ocorre quando a quantidade de oxigênio transportada para os tecidos do corpo é insuficiente. E isso pode causar problemas mais simples, como dor de cabeça, sonolência, até problemas mais graves, como aumento dos batimentos cardíacos, confusão mental, desmaios e falta de ar. A baixa oxigenação também pode causar um problema chamado cianose, que é pontas dos dedos arroxeados. E olha que coisa, a baixa oxigenação também agrava o quadro da COVID. Nós presenciamos isso muito no ano passado, né? Um fator agravante foi a baixa saturação de oxigênio. Mas o estudo apontou um aumento de 10%. Mas a hipóxia, a baixa oxigenação, também tem a ver com a depressão. Há vários estudos que demonstram que o corpo, no período de depressão, recebe menos oxigênio, especialmente as células do cérebro. Não se sabe ao certo a causa, né? Mas as células do corpo, em geral, são afetadas pela baixa oxigenação. As células do cérebro, nesse período de depressão, elas podem sofrer danos e até morrer por falta de oxigênio. Elas podem até morrer. Incrível, né? Então, tem ligação também com a depressão. Com o câncer também não é diferente. O Dr. Otto Warburg, cientista, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1931, já falava sobre isso. O câncer tem como consequências uma alimentação e um estilo de vida antifisiológico. Uma alimentação antifisiológica e a falta de exercícios criam em nosso organismo um ambiente ácido. A acidez, por sua vez, sequestra o oxigênio das células. E a hipóxia é considerada a causa primária do câncer. Causa primária do câncer. Ok? Bom, a falta de oxigênio e acidez, diz o Dr. Otto Warburg, são duas caras da mesma moeda. Quando você tem um, você tem outro. Ou seja, se você tem excesso de acidez, automaticamente falta oxigênio em seu organismo. Então, a acidez e a falta de oxigênio também estão ligadas, né? E aí, em 1931, foi ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, e aí está a tese dele, né? Os tecidos cancerosos são ácidos, enquanto que os saudáveis são alcalinos. Ele demonstrou isso na sua obra, O Metabolismo dos Tumores. A acidez do sangue é a acidose, e a hipóxia, a falta de oxigênio, causa primária do câncer. A falta de oxigênio, causa primária do câncer. Mas olha o que o estudo apontou. Isso aqui que é interessante. O resultado, a transcrição, como está lá no estudo. O tratamento magnético, né, reduziu sódio, potássio e cloro. Né? O Na é sódio, o K é potássio
e o cloro, e aumentou o oxigênio dissolvido na água do bebedouro. Houve um aumento do oxigênio dissolvido na ordem de 10%. Fantástico, né? Mas além do aumento do oxigênio, que nós já vimos os vários benefícios, né? Inclusive contra o câncer, depressão, a hipóxia, reduzindo ela, o estudo apontou um outro benefício muito interessante. A eliminação do dióxido de carbono agregado à hemoglobina no sangue venoso. Apontou a eliminação do CO2. Isso aqui implica em dizer em aumento do pH sanguíneo. O nosso corpo, ele produz o bicarbonato. E aí eu chamo a sua atenção para a fórmula dele, bicarbonato. É o HCO3, como você está vendo aqui no áudio. O nosso corpo produz o bicarbonato como tamponante para equilibrar o pH sanguíneo. Mas olha como que se inicia a formação do bicarbonato, com H2O. O dióxido de carbono, CO2, ele é produzido pelos tecidos e é transportado pelo sangue até os pulmões, onde é eliminado. Quanto mais você elimina o dióxido de carbono, você eleva o pH do sangue. Mas o estudo apontou isso, um aumento do pH no sangue, uma vez que melhorou o sistema respiratório, porque melhorou a eliminação do CO2. Fantástico isso, né? Melhorou a eliminação de CO2. E os nossos tecidos produzem a todo momento. Veja como está escrito lá no estudo, na conclusão. As reduções de osmolaridade e da concentração de sódio também melhoram a circulação sanguínea, favorecendo a excreção de resíduos do metabolismo, como o dióxido de carbono. E note, contribuindo para a elevação do pH. Diminuiu o sódio, né, e outros nutrientes em excesso e contribuiu para a elevação do pH. O estudo ainda continua dizendo: os efeitos observados sobre os parâmetros sanguíneos indicam que o tratamento magnético da água persiste no sangue. Isso aqui é interessante demais, né? Persiste no sangue. A maior eliminação do dióxido de carbono, notem, reduz a quantidade de ácidos no sangue. Reduz a quantidade de ácidos no sangue, né? Aí é uma necessidade menor de ânions, fosfato de sódio, cloreto de sódio, bicarbonato. Reduz a necessidade dos rins reabsorver o sódio, né? Isso também implica em dizer que se previne cálculos renais e melhora, e melhora o funcionamento renal. Então, reduz a quantidade de ácidos no sangue. Fantástico, né, pessoal? Mais um outro benefício do estudo. Outro benefício, a redução da gordura subcutânea, também foi apontado no estudo. E esse aqui é muito interessante. O estudo diz lá, como está aí transcrito, o tratamento magnético da água reduziu a concentração sérica de triglicérides e espessura de gordura subcutânea. Mas nesse aspecto aqui, nesse quesito da gordura subcutânea, é interessante um fato. É importante mencionar que os animais mobilizam a energia armazenada no tecido adiposo, quando ocorre déficit energético da dieta durante o início da lactação. O que é que o estudo está querendo dizer aqui? Que no período de gestação, e principalmente quando as vacas estão amamentando, elas aumentam de peso e acumulam a gordura no tecido adiposo. Então, é no período crítico, de maior engorda, que é da amamentação. Mas olha, o que é que o estudo apontou? Então, vamos ver aqui como está lá no estudo essa transcrição. Você tem a imagem 1, que é as vacas, né, da raça Jersey que não tomaram a água com tratamento magnético. Com 151 dias, a gordura subcutânea foi na ordem de 1,2 milímetros. 151 dias,
as vacas que não ingeriram da água tratada magneticamente. Agora, veja as vacas que ingeriram a água tratada magneticamente. 145 dias. Olha só a espessura de gordura subcutânea. 0,3 milímetro. Dá para ver a nítida diferença, né? Note agora, com 159 dias, essa imagem aqui à esquerda, a ultrassom das vacas que não ingeriram a água tratada magneticamente. 159 dias, espessura de gordura 1,2 milímetro. Agora há as vacas que tomaram a água magnetizada. 163 dias, sem gordura subcutânea, zero. Sem gordura subcutânea. E no período pós-gestação, que é o período crítico, né? 222 dias, as vacas que não ingeriram da água magnetizada, 2,2 milímetros de gordura. 223 dias, as vacas que ingeriram água magnetizada, gordura subcutânea 0,2. 334 dias, né, no período ainda de amamentação, de lactação. 334 dias, recebendo água sem tratamento magnético, 3,3 milímetros de gordura subcutânea. 335 dias, as que tomaram água tratada magneticamente, 0,7 milímetros. Fantástico, não é, pessoal? Mais um outro benefício que foi apontado, a redução da gordura subcutânea. E olha o detalhe, num período crítico de engorda, no maior período de engorda, que é pós-parto e lactação das vacas. Você viu que houve um período ali com 159 dias que deu zero das vacas que ingeriram a água tratada magneticamente. Fantástico, né? Outra coisa que o estudo apontou, a redução da concentração sérica de triglicérides, colesterol e glicose. Então, reduziu o colesterol, glicose e o triglicérides, né? Bom, vamos entender um pouquinho primeiro do triglicérides, né? É um tipo de gordura, é uma fonte de energia, mas ele é proveniente de carboidrato, bebidas alcoólicas, gordura vegetal como animal, e podem trazer vários problemas para a saúde, né? Inclusive doenças coronarianas, uma vez que as placas de ateroma podem ficar grudadas mesmo às paredes das artérias. E aí pode trazer graves problemas, inclusive levar a um AVC, um infarto e assim por diante. O excesso de peso é um fator complicante, porque pode também levar à pancreatite, né? Então, ele aumenta pela má alimentação e excesso de peso. Mas o que o estudo apontou? Primeiro, o tratamento magnético da água, notem, reduziu a concentração sérica de triglicérides. Mas não para por aí. O estudo diz o seguinte, sabe-se que pessoas diabéticas e não diabéticas podem apresentar baixas e altas taxas de triglicérides, respectivamente. No entanto, considerando que o excesso de glicose no sangue é convertido em triglicérides, notem que diz, o efeito na redução de triglicérides pode ter ocorrido em função do menor teor de glicose. Uma coisa está atrelada à outra. Reduziu a glicose, reduziu o triglicérides. E aí, diz os cientistas, isso pode, eventualmente, beneficiar pacientes diabéticos. Quantas pessoas você conhece, né, que são diabéticas, né? Você talvez conheça muitas que já tiveram um membro amputado. Muda a vida da pessoa completamente. A pessoa perde a qualidade de vida, não pode comer mais as coisas que podia comer antes. Mas aqui houve a redução da glicose e também do triglicérides, né? E aponta o estudo um benefício para os pacientes com diabetes. E, além disso, também reduziu o colesterol, porque melhorou o fluxo sanguíneo, reduziu o colesterol. Então, reduziu a viscosidade sanguínea e favorece o fluxo sanguíneo. Isso aqui é um outro grande benefício, né? O estudo diz o seguinte,
a menor osmolaridade do sangue, devido à redução da concentração de sódio, pode ser benéfico ao ser humano por reduzir a pressão arterial. Melhorou o fluxo sanguíneo, reduziu o sódio. Benefício para o ser humano em reduzir a pressão arterial, aquela pressão nas artérias. Tá? O estudo diz mais, né? Pesquisas indicam que a alta viscosidade do sangue é um fator comum nas ocorrências, né, de doenças cardiovasculares. Novamente, que benefício extraordinário, né? Então, reduziu o colesterol, reduziu o sódio, melhorou o fluxo sanguíneo, redução da pressão arterial. E note a recomendação, né, para homens, mulheres, indicado mesmo para o ser humano, pode beneficiar. Quantas pessoas você conhece, de novo, né, que já teve um infarto, um AVC? Era o sangue viscoso. Então, aqui, você melhora o fluxo sanguíneo, a pressão arterial também estabiliza. Isso aqui está lá no estudo, nessa conclusão. Então, que estudo realmente extraordinário, né? Então, nós vamos aqui à conclusão do estudo, como está lá escrito na íntegra. Então, primeiro, a redução do sódio pode amenizar o problema de retenção de líquidos, reduzir a necessidade de medicamentos para o controle da pressão arterial. É possível que muitos de vocês que estão aqui nesse treinamento tenham relatos, ou vocês próprios, de que a pressão arterial, ela resolveu. Muitos nem tomam mais medicamentos para a pressão arterial após a ingestão da água magnetizada. Nós temos pessoas que tomaram durante anos e hoje sua pressão está estabilizada. Mas aí está o estudo científico confirmando isso. Reduz a necessidade de medicamentos para o controle da pressão arterial. Outra coisa, a redução de triglicérides, né, pode beneficiar a saúde humana, pois os níveis elevados estão relacionados ao aparecimento de doenças coronarianas. Protege o bom funcionamento do coração, porque reduziu o triglicérides, o colesterol, reduziu a glicose. Olha o terceiro item. A melhora na circulação sanguínea é desejável por reduzir a possibilidade de obstrução de vasos, que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Esse item é muito interessante, né? Melhora o fluxo sanguíneo, reduz a possibilidade de obstrução dos vasos. Notem o que diz o estudo, que pode levar à morte. Então, nós temos uma tecnologia comprovada cientificamente que salva a vida da pessoa. Está aí no estudo. Melhora a circulação sanguínea. Essa transcrição é literal, como está lá na conclusão do estudo. Frase por frase, como está no estudo. No seu desdobramento final, a conclusão que os cientistas chegaram. E no item 4, falando sobre a melhora, o maior aumento de oxigênio, né? Então, isso possibilita mais oxigênio às células, e nós já vimos os vários benefícios, né? As células do cérebro, a prevenção do câncer, benefício para quem pratica esporte. E no quinto item, nota, para produzir urina, os rins retiram água do sangue. Assim, o efeito diurético pode reduzir o volume de sangue e a pressão dos vasos sanguíneos. Novamente, né? Reduz o volume de sangue e a pressão nos vasos sanguíneos. Tá? Então, a conclusão deixa claro que nós temos uma tecnologia que é indispensável para qualquer ser vivo. É o bom funcionamento do coração, melhora a circulação sanguínea, é mais oxigênio em todas as células do corpo. Indispensável, não só para as pessoas que têm enfermidades, mas também no aspecto de prevenção. Mas não para por aí. O estudo também apontou o aumento do conteúdo, resistência e densidade mineral óssea. Então, conteúdo,
resistência e densidade mineral óssea. Está lá na transcrição do estudo. Nós trouxemos também aqui, para que nós possamos ler juntos. O tratamento da água pelo campo magnético é uma questão atraente, relacionada à saúde humana. Eles mencionam o seguinte: descobrimos que houve um aumento na densidade mineral óssea de ratos consumindo água condicionada por um campo magnético silocimol, em comparação com um grupo que consumia água não condicionada. E esse efeito pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas ósseas em humanos. O teste feito com os ratos, naquele segundo desdobramento. E aqui você tem a tabela, né? Você tem aqui a resistência, o conteúdo e a densidade mineral óssea. Você tem com 15 dias, com 30 e com 45 dias. Com 30 dias, já há um aumento significativo nos 3 aspectos, no conteúdo, na densidade e na resistência. E com 45 dias é ainda mais significativo. Então, houve um aumento, uma melhora, né? Na resistência, no conteúdo e na densidade mineral óssea, indicando claramente o aspecto, né, de prevenir osteoporose, e também as pessoas que já lidam com osteoporose têm uma melhora significativa no seu quadro. Tudo aí no estudo científico, né? Fantástico, né? Bom, mas lembra que no início nós vimos que para um estudo ser bom, ele precisa ser publicado, ele precisa ser aceito. É o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver que esse estudo envolvendo o silocimol, especificamente o silocimol, a água magnetizada pelo silocimol, ele foi apresentado e publicado nas melhores bases. Então, nós vamos começar a ver aqui no Brasil, no circuito nacional, e também no circuito internacional. Então, primeiramente, esse estudo envolvendo as vacas Jersey, ele foi apresentado no 23º Congresso Brasileiro de Zootecnia, em 2013, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, num congresso nacional de zootecnia, ele foi apresentado. Inclusive, porque na questão das vacas, melhorou a quantidade, aumentou a quantidade de leite e também melhorou a qualidade do leite. O aumento na produção de leite foi na ordem de 23%. Mas o estudo também apontou a menor quantidade de CCS, que são as células somáticas do leite. E quanto menor, maior a qualidade. Então, não só aumentou a produção, mas também melhorou a qualidade do leite. Fantástico, né? E aí, ele foi apresentado nesse simpósio internacional, isso aqui é interessante, foi um simpósio internacional envolvendo o gado leiteiro, né, do leite integral, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em maio de 2013. Embora fosse sediado aqui no Brasil, em Belo Horizonte, mas era um simpósio internacional. E, de novo, a questão do leite, né? O aumento em 23% e a melhor qualidade que o estudo apontou. Então, você já enxergou, né? Já 2 situações e congressos em que ele foi apresentado. A comunidade começou a conhecer os benefícios do silocimol, comunidade científica. Tá? Bom, mas olha que interessante, esse mesmo estudo agora, ele foi apresentado também em 2013, em Ribeirão Preto, no SBH, num congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, em Ribeirão Preto, em agosto de 2013. Então, na lista dos trabalhos apresentados, sob o código da página 86, lá estava o estudo desenvolvido pelo Dr. Geraldo Balieiro Neto, envolvendo o silocimol. Uma terceira apresentação agora, envolvendo a hipertensão. Fantástico, né? Bom, depois ele também foi apresentado na BIA, tá? Então, outro artigo intitulado, né, Tratamento magnético da água reduz concentrações sanguíneas de gordura e sódio, que também foi desenvolvido pelo Dr. Geraldo Balieiro Neto, foi publicado, foi aceito para publicação na BIA. Mas o que é a BIA? É a revista científica
no âmbito da produção animal e áreas afins. Então, a revista científica, uma das mais aceitas do segmento, também acertou publicar o estudo do Dr. Geraldo Balieiro Neto, inclusive sobre esse título, né? Tratamento magnético da água reduz concentrações sanguíneas de gordura e sódio. Agora, na BIA, uma revista científica do âmbito animal e áreas afins, da produção animal. Você percebe que em apenas um ano, né, quantas apresentações houveram e agora uma publicação na BIA. Mas, além do circuito nacional, esse estudo também foi apresentado e publicado no circuito internacional. Por exemplo, em 2013, ainda em 2013, ele foi apresentado num congresso em Indianápolis. Então, ele foi apresentado e, no ano seguinte, ele foi publicado nesse manual do Instituto de Controle de Componentes Bioativos e Alimentos Funcionais de Dallas, dos Estados Unidos. Acontece que esse órgão é ligado ao Departamento de Agricultura do governo americano. Então, esse estudo passou por uma revisão de órgão do governo americano, e ele foi apresentado, e foi publicado, foi apresentado na 17ª conferência agora em San Diego, promovida pelo órgão, e foi publicado nesse manual que você está vendo aí. Então, ele foi publicado, devidamente publicado, agora em 2014. Então, você teve a apresentação em Indianápolis, depois em San Diego, e aí a publicação nesse manual. O que indica, né, claramente o quanto essa pesquisa, o quanto o estudo foi importante. Mas não para por aí, né? Você tem aqui a capa do manual, né? Você consegue enxergar aqui ele todo em inglês, mas você consegue enxergar aqui em amarelo silocimol, condicionador magnético que foi utilizado no experimento, e a tabela, né, envolvendo os benefícios aqui, no caso do conteúdo, a densidade e a resistência mineral óssea. Uma publicação dentro dos Estados Unidos aqui em 2014. Mas aí, em 2017, uma nova publicação. Nesse periódico, que é um dos mais aceitos pela comunidade científica internacional. Então, para vocês terem uma ideia, eles têm mais de 17 milhões de médicos e cientistas que acessam esse periódico. E olha que coisa interessante. O estudo do silocimol foi apresentado e sendo recomendado para a prevenção da osteoporose. Esse periódico envolve claramente, né, a densitometria óssea. E lá estava o estudo do silocimol sendo apresentado. Mas nós estamos falando de um dos periódicos de mais alta relevância da comunidade científica internacional. São mais de 17 milhões de visualizações por médicos e cientistas no mundo. É isso mesmo. O mundo conhece o nosso estudo científico. Essa tecnologia. Aí você tem as páginas envolvendo essa publicação, né, a apresentação, e aí chegou 2018, e nesse Congresso das Indústrias Químicas de Água, né, e Tratamento de Água, o Dr. Geraldo Balieiro, também a convite, foi apresentar novamente esse estudo, agora em Nova York, em 2018. Então, nós temos aí 2014, 2017 e 2018, 3 publicações dentro dos Estados Unidos. Tá? Fantástico, né? Vamos ver esse vídeo? A maioria já ouviu, mas vamos recapitular aqui a conclusão desses estudos. Preste atenção. Sobre a Timon, me impressiona muito. Tá? É grandioso, é complexo, é um assunto que realmente ele se estende muito. Então, eu gostaria de convidar ao palco o Dr. Geraldo Balieiro Neto, pesquisador, para ele falar um pouquinho sobre o que foi esses estudos que ele realizou. Dr. Geraldo. Bom dia. Bom, meu nome é Geraldo Balieiro, eu sou pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Eu sou zootecnista de formação, fiz mestrado em nutrição animal, doutorado em produção animal na USP e na Unesp, fiz pós-doutorado em biotecnologia na Universidade de Évora, em Portugal,
E eu fiquei incumbido aqui desse grande desafio de mostrar para vocês qual seria o mecanismo de ação da água, né? Então, realmente a gente tem esses relatos, que já foram nada sozinho, né? É multidisciplinar o assunto. Então, eu contei com uma equipe enorme aí de médicos da USP e da Unesp. Deixa eu ver onde é que eu aponto aqui. Então, esses são colegas de trabalho meu. Eu trabalho em Ribeirão Preto, né? José Ramos, Maria da Graça, Cássia, Maristela são estudantes de pós-doutorado da Unesp em Jabuticabal. Fizeram análise de hemogasometria. O Fernando Barbosa é da USP, de Ribeirão Preto, da farmácia. Tá? Fez análise de elementos traços no sangue. Aqui nós temos o Jair Rodini, da Unesp de Jabuticabal, que fez análise de histologia dos tecidos. O Saulo da Luz, que é da FISEA, da USP de Pirassununga, fez análise de espessura de gordura subcutânea. A Karina, uma nutricionista da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, fez análise de perfil de ácidos graxos no sangue. Doutora Selma, análise de antioxidantes. A Lilian, análise de viscosidade. Dr. Mário Jefferson Lousada fez análise de densitometria. E a Bruna é aluna do doutorado do professor Lousada. Então, eu tenho algumas informações hoje aqui que são inéditas, ainda não foram publicadas, devem ser em breve, e que a gente realmente ficou muito surpreso, e vou transferir aqui para vocês em primeira mão os resultados surpreendentes da pesquisa. Apresentação, essa é a análise da água, né, para descrever os tratamentos. Como o Dr. Márcio já colocou, nós observamos um aumento no oxigênio dissolvido. Nós avaliamos, então, hemogasometria, tá, que é a análise de gases, né, de dióxido de carbono, de oxigenação do sangue, perfil bioquímico sérico, elementos traço, hemograma, antioxidantes, perfil de ácidos graxos, viscosidade, histologia dos tecidos, digestibilidade e balanço de nitrogênio, densitometria e ensaio mecânico, que é uma resistência dos ossos. Então, interessantes. Então, vamos lá. Nós tivemos aqui o bicarbonato, é um tamponante no sangue, né? É um dos mecanismos que o organismo utiliza para manter o pH do sangue, que fica entre 7,35 a 7,45. Não houve alteração do bicarbonato. Houve uma maior saturação de oxigênio, aqui já significativo, tá? A nível de 10%, então significa que cada 100 vezes que eu fizer, 90 vezes eu vou aumentar o oxigênio no sangue, ok? Aqui eu tenho redução de osmolaridade, tá? Principalmente por causa do sódio, que eu reduzi sódio no sangue, e eu tive um efeito alcalinizante aqui, um aumento do pH. Então, chamar bastante atenção que não houve alteração no tamponante e houve aumento no pH. O pH do sangue se tornou mais alcalino. E uma redução no dióxido de carbono, que é um resíduo metabólico que deve ser eliminado do sangue, né, através da respiração. E aqui uma redução do sódio, conforme havia já comentado com vocês. Bom, esse é um resultado muito interessante, né, pode fazer muita diferença para quem pratica esporte, né, que há um consumo alto de oxigênio para a produção de energia. E aqui o bicarbonato, novamente, da mesma forma, reduziu o bicarbonato. Então, quer dizer, eu mantenho o pH porque o organismo corrige. Só que eu tenho menos bicarbonato para manter o mesmo pH. O que indica o efeito alcalinizante do consumo de água tratada por campo magnético. Reduziu o sódio mais uma vez. Reduziu triglicérides. Tá? Aqui no perfil bioquímico sérico das vacas. Reduziu triglicérides. Aqui, explicando mais uma vez, aqui é o controle, tá? Água convencional, aqui água tratada. No animal que recebeu água tratada, eu tenho um percentual de gordura na carcaça menor. E triglicérides reduziu, colesterol reduziu, glicose reduziu. Mas aqui muito provamos que os ratos, recebendo a água teste, tá, eles ganharam menos peso após 45 dias. Eu falei, vamos trabalhar diretamente com uma espécie que a gente possa transferir os resultados para o ser humano, que é extremamente interessante para a saúde humana, né? Citometria óssea, né, que foi realizado há 15 dias atrás, através desse densitômetro aqui de dupla emissão de raio-x.
Essa bandeja, então, ela é toda quadriculada aqui para medir a área também. Esse software é específico, né, para pequenos animais, e ele trabalha em ambiente dose, então é difícil você extrair essa imagem aqui, mas eu bati foto da tela para exemplificar melhor para vocês. O que aconteceu aqui, então, com a densitometria, né? A área não teve efeito, tá? A área do osso é a mesma para os animais controle e teste, sem efeito significativo, ok? Aqui é o conteúdo mineral ósseo, aumentou e foi altamente significativo. Vocês lembram aqui que eu falei para vocês, isso aqui significa que, ó, em 1 milhão de vezes, 999 vezes vai acontecer o efeito. Fiquei muito surpreso, inclusive eu esperava o contrário. Meu receio era de eu reduzir o conteúdo mineral ósseo e a densidade mineral óssea aumentaram e foi altamente significativo. Mas ocorreu aqui um efeito de interação, né? O que significa que eu tive efeito do tratamento e efeito do período, que eu comentei com vocês, que foi 15, 30 e 45 dias de fornecimento de água. Quando acontece esse efeito de interação, na pesquisa científica, a gente tem que desdobrar a análise. Então, para identificar o que aconteceu. Desdobrando as interações, então, eu reparei que com 15 dias, apesar de ter aumentado aqui o conteúdo mineral ósseo, o efeito não foi significativo. Agora, com 30 dias, já há um resultado significativo e com 45 dias também. A densidade mineral óssea, já com 15 dias já tem diferença significativa e ela vai aumentando, maior consistência aqui com 30 e 45 dias. Extremamente interessante esse resultado. Aqui é uma foto, tá? Desculpem a resolução da foto, que realmente eu precisei bater uma foto da tela do computador, mas dá para a gente observar, o que vale mesmo são os valores, a análise estatística que eu mostrei no slide anterior. Esses são os ossos dos ratos que estavam recebendo a água tratada. E aqui do controle. Eu acho que dá para a gente observar aqui a olho nu, embora a resolução não seja boa, que esses ossos aqui estão mais esbranquiçados, né? Bem, pessoal, o vídeo ele faz um resumo claro, né, de tudo que contém um estudo científico, mas o ponto-chave, o ponto que nós consideramos alto é o seguinte, é o quanto esse estudo foi importante. E nós vimos no início, né, um estudo para ser bom, ele precisa ser aceito, precisa ser publicado. Então, é um estudo que a comunidade científica internacional aceitou. Você viu as publicações, 3 dentro dos Estados Unidos. Você viu as apresentações no circuito nacional, em vários congressos. Se deu muita atenção a esse estudo. Mas no início vocês viram os ímãs sendo usados para depressão, para o câncer, mas com a água magnetizada, estudo científico só a Timol tem. É o único condicionador magnético do mundo para a água que tem comprovação científica. E vocês viram que, na conclusão, eles deixam claro que pode salvar vidas. Pode salvar vidas. É ou não é para você ter orgulho dessa tecnologia que vocês têm nas mãos? Eu até pediria que vocês agora pudessem comentar aí no chat os resultados que vocês tiveram na sua saúde. Comentem aí, por favor, os resultados que vocês tiveram, né? Os resultados, as melhoras significativas. Eu estou olhando aqui o Sidney, a Solênia, a Cremilda, né? Cremilda, muito bom dia. Isso, pessoal. E comentem aí os resultados que vocês tiveram. Porque o estudo científico é para dar embasamento, mas os depoimentos de vocês, os relatos, é que mostram a grandiosidade desse projeto. Então, façam uso disso. Mostrem as comprovações científicas. Você pode imprimir isso, ter uma pasta. Tem esse vídeo salvo, você encontra ele no YouTube, no memory card. É muito importante. Façam uso disso.
E lembre-se do fato, nós temos um estudo científico que a comunidade internacional deu plena atenção. Foi publicado nas melhores bases internacionais. Isso realmente nos dá muito orgulho dessa tecnologia. Tá? É claro que você não vai usar isso o tempo inteiro, né? Mas procure conhecer. Você vai encontrar profissionais de saúde que vão te fazer perguntas. Você vai encontrar clientes que vão perguntar. E só o fato de você falar que tem comprovação científica já dá um tom diferente, não é verdade? Mas não é qualquer estudo. Não é um estudo que foi refutado. Não é um estudo que não se deu atenção e nem foi comentado. É um estudo que teve apresentações e publicações em circuito nacional e circuito internacional. Olha o Rui, né? O Rui menciona que ele melhorou a qualidade do sono. A Irene melhorou de refluxo, melhorou de alergia, de dor de cabeça e muito mais. Vocês também. Então, nós temos nas mãos uma tecnologia ímpar. E aí, quando vocês se depararem com outros aparelhos, porque tudo se copia, né? Que dizem oferecer os mesmos resultados, se lembre desse fato. Cadê os depoimentos? E cadê a comprovação científica? Nós temos. É motivo de orgulho. Temos a comprovação científica. Tá? Olha o Francisco Coutinho, né? Bucite grave e não toma remédio. Nem sente mais dores com 55 anos. Que maravilha, né? Parabéns, Coutinho. Então, são exemplos que mostram o quanto essa tecnologia ela realmente é ímpar. Salve esse vídeo, está lá no memory card. Assistam várias vezes. Pode fazer diferença. E eu vejo que muitas vezes alguém fica preocupado quando surge um outro magnetizador. Sim, mas tudo se copia. Cadê a comprovação científica? Cadê os depoimentos? Nós temos um estudo devidamente publicado, devidamente aceito e apresentado. É de você ter muito orgulho desse projeto Timol. Fantástico, né, pessoal? Bom, pessoal, e aí, eu quero só abordar um último aspecto que é relacionado à Covid, né? A Covid mudou a vida das pessoas, agora com a vacinação que as coisas estão sendo retomadas. Mas olha esse comparativo. Em 2020, os médicos concluíram que o agravamento da Covid estava relacionado a esse aspecto aqui, olha, baixa saturação de oxigênio no sangue, e que o Covid-19 era uma doença hematológica, é uma doença hematológica que se agrava por conta da hipóxia. 2014, o que é que o nosso estudo apontou? Que a dieta com água magnetizada pelo xilocimol aumenta a saturação de oxigênio no sangue, indicando a redução da hipóxia. Já lá em 2014. Outra coisa que se descobriu sobre a Covid no ano passado, os médicos concluíram que o agravamento e a maioria das mortes da Covid-19 estão relacionadas à formação de trombos, à obstrução vascular. O que o estudo apontou em 2014? Melhoria da circulação sanguínea. Essa melhora reduz as possibilidades de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Essa parte aqui é também uma transcrição do estudo. Reduz a possibilidade de obstrução de vasos. Então, duas situações que levou à morte de milhares de pessoas por causa da Covid, os seus agravantes, o estudo apontou que a água magnetizada pelo xilocimol tem efeito em reduzir essas possibilidades. Eu te pergunto, é ou não é? Ou não era, né? Para que todas as pessoas utilizassem essa tecnologia. Você consegue imaginar os danos que poderiam ser evitados? Lá em 2014 já estava apresentado. Fantástico, né, pessoal? Fantástico, fantástico. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Um excelente sábado a todos vocês. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a agenda do nosso diretor internacional, José Hamilton.
na retomada dos eventos presenciais. Nós vamos ter os ralis presenciais, né? Se reinicia a partir do próximo sábado, né, em Salvador. E aí o Amilcar vai estar em Salvador no dia 20, dia 21 no interior da Bahia, em Itaberaba, dia 23 em Maceió, dia 25 em Fortaleza. Salvador, Itaberaba, Maceió e Fortaleza são eventos para o público. Mesmo que você more em outras regiões, convide as pessoas. No Maranhão também, no domingo, dia 28. Só o treinamento do dia 27 no Maranhão, que é só para distribuidores. Tem um treinamento só para distribuidores no sábado às 9h30. Mas no domingo, uma reunião aberta para que todos levem seus convidados. Tá? Então, Salvador, Itaberaba, Maceió, Fortaleza e o Maranhão no domingo podem encaminhar seus convidados. Eu anexei aqui o telefone das pessoas que estão organizando. Eles vão ter o maior prazer de receber os seus convidados. Tá? Vai haver promoções exclusivas para os presentes, né? Então, não perca a oportunidade. Mesmo que você não more na cidade, se morar próximo, dê um jeito de estar presentes, encaminhe os seus convidados. Vamos recomeçar a agenda de eventos presenciais. Se vocês já gostaram do que nós apresentamos aqui nesse treinamento, imagine presencial como vai ser com a presença do nosso diretor internacional. Tá? Vocês podem anotar os endereços, anotarem os telefones, encaminhem os seus convidados para esses grandes eventos que teremos a partir da próxima semana. Pessoal, grande abraço, excelente sábado a todos vocês. Vou deixar um pouquinho aqui na tela a agenda do Amilcar, para que vocês possam ter pleno conhecimento, fazer as anotações. Podem estar em contato com os organizadores, eles já estão sabendo disso também, e poderão encaminhar seus convidados, ou você próprio estar presente. Se você morar próximo, não perca esses eventos que se iniciam a partir da próxima semana. Grande abraço a todos, excelente sábado.